Salmo 84. Eu vou ler o versículo de número 5, do 5 ao 7. Salmo 84, versículo 5. A palavra diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre, a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém? Pai, graças te damos nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha conduzir a tua palavra aos nossos corações, e nós possamos ouvir a tua palavra, ouvi-la com entendimento. Aqui estamos, Senhor Deus, cada um dos teus filhos que vem ouvir esta mensagem nesta noite, seja fortalecidos, renovados, ó Pai bendito, seja, ó Pai bendito, abençoados, ó Pai, pelo poder da tua palavra. Que o Senhor tenha, ó Pai bendito, misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, ó Deus, e assim a tua bênção venha sobre nós, e nisto teu nome será louvado e será glorificado. Amém? Glória a Deus. No versículo de número 6, o qual, passando pelo vale árido, quero, irmãos, falar para vocês que o crente passa por vales. Se nós olharmos no mundo geográfico, aí nós vamos ver diversos vales, né? Tem vales de plantações, vales de desertos, vales que é cavernas, vales que dá até medo de você passar no geográfico, mas tem vales que são, né, paraísos. Tem umas ilhas e uns vales, né? Mas também tem vales de osso seco, né? Tem vales difíceis. Às vezes, quando nós olhamos ou trazemos isso para a vida espiritual do crente, a gente às vezes imaginamos que o crente só vai passar por ele vale, né, de bênçãos, o vale de um mar de rosas, né, só coisas boas. Mas meditando nessa palavra, me chamou a atenção esse vale árido. E se nós olharmos para a Bíblia, desde o livro de Gênesis, nós possamos lá contemplar o primeiro casal, né? Adão e Eva, que Eva, que Deus fez, né? Adão, que Deus fez. Nós possamos observar lá que aquele primeiro casal teve o seu vale árido, né? Primeiro eles estavam no jardim, né? Um jardim, vamos dizer assim, aquele, não vou falar um vale, mas nós vamos falar um vale de rosas, um jardim de maravilhas, né? Nós entendemos lá que eles pecou, mas o que eu quero observar na vida de Adão e Eva, o vale que veio na minha mente, creio que o Espírito trouxe, e justamente para que nós pudéssemos pensar, que todos nós passamos alguns vales, todos já passamos diversos vales de dificuldade, de problemas, vale de enfermidades, né? Vale de solidão, vale de desemprego, vale de dívida, vale de briga da família, vale de viudez, né? A pessoa fica viúvo, vale de morte na família, e tem muitas coisas que às vezes inesperadas, porque tem morte também que às vezes vem por
por mais que nos deixa um pouco triste, né? Toca no nosso sentimento, mas a gente entenda que tem algumas mortes que acontecem na hora certa, que é pista também, né? Mas na vida de Adão e Eva ocorreu uma tragédia. Eles viveram um vale de tragédia. Quando Caim matou o seu irmão. Eu estava pensando sobre isso. Quando Caim matou o seu próprio irmão. Como ficou Adão e Eva? Já parou para pensar nisso? Para um pai, para uma mãe que vê o seu próprio filho matando o outro filho. Já pensou como foi abalado, né? O sentimento, as emoções da mãe Eva, da mãe de Abel, da mãe de Caim, que é Eva, Adão, pai de Caim, pai de Abel, quando eles deram conta que Caim havia matado seu irmão. Imagina, eu imagino eles solteiros, eu imagino que eles não eram, talvez não era casado ainda, eu imagino, a Bíblia não fala com exatidão, mas eu creio que eram solteiros, jovens, né? O pai, a mãe de Adão e Eva haviam ensinado eles, né? Ir prestar um culto, ir levar, porque quando Adão e Eva, né, teve aquela intimidade com Deus, eles foram instruídos, porque quem ensinou Caim e Abel ir e levar uma oferta, cultuar o Senhor, fazer um sacrifício, foi seus pais. Eu imagino assim, relatando pela Bíblia. Adão ensinou, né, Abel e Caim. Então eles ensinou eles aqueles princípios de como ir adorar ao Senhor, e de repente por o fato de uma oferta, de um sacrifício que não foi bem aceito, o sacrifício de Caim não foi aceito, a oferta de Caim não foi aceita, aonde Deus falou: olha, não dá, Caim, esse não foi bem, eu não posso aceitar esse sacrifício seu, mas você pode ir lá e melhorar na próxima. Mas ele não aceitou. Aí Deus aceitou o sacrifício de Abel, né? E aí nós vemos que Caim, ele entrou uma inveja, entrou uma rixa na vida de Caim, e não gostou, porque a oferta dele não tinha sido aceita, como fala, ele pegou lá, né, dos frutos da terra. Abel pegou uma ovelha, não é isso? Então a Bíblia fala que Deus aceitou a oferta de Abel, mas a oferta de Caim não estava do agrado de Deus, e por isso disse que Caim mata o seu próprio irmão. Agora imagina a dor do pai e da mãe, que vale. Alguém pode pensar: não, mas isso é o fruto do pecado. Sim, posso dizer que é por causa do pecado, né? Mas eles não deixou de amar ao Senhor, entende? Por mais que Adão e Eva se pegou, mas nós vemos que Deus o acolheu eles depois, né? Que o próprio Adão, ele quando pecou, disse que eles se esconderam, mas Deus foi e chamou: de onde estás? Chamou. Mas depois nós vemos Deus construindo uma espécie de uma roupa, né? Pegando um animal também, fazendo ali, né, uma espécie de um sacrifício, né, e cobrindo a nudez de Adão e Eva. Aí nós entendemos que Deus abraçou, que Deus, eles voltou, não naquela mesma intimidade, naquela mesma comunhão que tinha no princípio, mas voltou ali. Então entendemos
depois nós vemos que Adão, que Abel e Caim, eles fazem esse sacrifício, né? Então entendemos que eles foi instruído por alguém, e supostamente foi por Adão e Eva, seus pais. E aí nós vemos que Adão e Eva, eles passam por esse vale, né, de um assassinato no seio da família. Uma dor terrível, né? Não é triste? Você pensar nisso? Se pôr no lugar, né? Porque a morte em si, mesmo que não fosse do próprio irmão contra o outro irmão, né? A morte em si, né? Seja um acidente, que seja uma enfermidade, jovens aí falecendo, né? Mesmo que seja um senhorzinho, né? Já tem 80, 90 anos, quando nós já vivenciamos isso, traz certa tristeza, a gente sente falta, não é? Então nós vemos sim, irmãos, que do próprio Adão e Eva, né, Deus também nasce, né, faz uma promessa, da onde ele nasceu, o Messias. Então nós vemos que o crente Adão, a crente Eva, passou por um vale. Passou por um vale. Não é diferente de nós, não é diferente de você ou eu, que não vamos passar também. A coisa é que nós temos de passar por esses vales, né? Não é porque eu sou crente e estou aqui com uma palavra que eu vou dizer para você que você não vai passar por vales. Se a Bíblia registra, deixa registrado esses acontecimentos. Jacó passou por vales, Davi passou, entendeu? Por exemplo, se você for ver, né, Davi lá, você vai ver lá, né, situações catastróficas que ele passou no seio da família. Jacó, a mesma coisa, né? Uns passaram por estupro, né? Na questão sexual, né? O irmão praticamente se estuprar sua irmã, praticamente era. Nós vimos coisas assim horrorosas, terríveis, né? Nós vimos também no caso de Jacó e Esaú, né? A própria Rebeca, que era mulher de Isaac, quando Jacó teve que sair de casa, fugir de casa, correr para o seu irmão. A mãe, como foi? Claro que a mãe aconselhou lá, mas porque o irmão queria, imagina a mãe ter falado: meu filho, olha, você não tem dinheiro, porque seu irmão está querendo te matar. Sai de pegar, sai daqui. É um vale ou não é um vale? A gente lê esses casos, a gente entende, irmão. Aí se você for lendo a Bíblia, né? Eu não podia trazer todos os vales de todos esses grandes homens, né? Mas vemos também Noé passou por vales, entendeu? Se nós vimos no Novo Testamento, Paulo, o apóstolo Paulo, né? Passou por um, né? Teve um momento que o apóstolo Paulo teve que fugir por algum, porque os caras queriam matar ele. Entende? Jesus também passou por vale. Os caras queriam matar Jesus, queriam prender antes da hora. Assim por quantas e quantas vezes ele fala: mas quantas vezes, né? Vocês quis me prender? Chegou um momento, já hora antes dele ir para o sacrifício, a Bíblia fala que ele chegou um momento que ele foi orar. Aí não é que, né, nós temos de aprender com Jesus, que Jesus, na hora dele passar esse vale árido, aquele momento difícil, ele chamou os seus discípulos e: vamos orar comigo. E foi orar, foi para o seu lugar, né, secreto, e foi orar. Então nós entendemos, irmãos,
desvaliado que ele passou, não é? Fala a verdade. Seus próprios irmãos jogando na cisterna. Sim ou não? E aí nós vamos ver muitos homens, né? Homens tementes a Deus, né? Josafá. E aí nós vamos ver vários profetas. Se nós entrarmos nos profetas, podia falar de Jeremias. Quantos vales terríveis que esse homem passou. Entendeu? Elias, Eliseu, como pregamos ultimamente, o vale que eles passou terrivelmente. Davi, que esvalerado que esses homens passaram, mas todos passaram triunfante. Aqui esse salmo, irmãos, esse salmo 84, é um salmo que ele traz o título Saudade do Tempo. E o Davi, né? Ele tem aqui, esse salmo aqui ele fala, que é salmo dos filhos de Corá, né? Mas aqui nós possamos ver que esse povo aqui, eles tinham as romarias, que eles saíam de diversas partes da nação e ia até Jerusalém, né? E esse salmo nós vamos identificar ele como um cântico ao mesmo tempo, uma melodia, né? E aqui ele vai dizer assim, naquela caminhada que ele saía de dias, de diversas partes da nação, para ir até o templo que estava em Jerusalém. E o versículo 1 ele fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são as tuas moradas, né? Quão amáveis são a tua casa, né? Ou seja, quão amáveis são a habitação tua, Senhor. Quando ele fala aqui, quão amáveis são os teus tabernáculos, ele está dizendo, talvez, a construção do templo, né? As colunas, várias partes do templo. Mas ele fala como se ali era onde que ele tinha o seu maior prazer. Ele fala assim: como amáveis, como desejáveis. E ele fala: minha alma suspira. Ele fala: minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Se assim, toda aquela caminhada que eles tinham, toda aquela romaria que eles faziam, todo aquele desempenho que ele deslocava dias, né? Dias para chegar até Jerusalém, né? Aquilo era o máximo para eles, era o máximo, era um top, né? E eles falam assim: a minha alma suspira, desfalece todo o corpo, né? Todo o corpo tinha colocava um certo de desempenho, né? De esforço para ir até lá. A alma, né? Se suspira. E tem um versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se você quiser abrir aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que vai dizer aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui nós entendemos que todo o nosso corpo ele deve estar em disposição para servir ao Senhor. Aqui o salmista no Salmo 84, ele está dizendo: a minha alma suspira, desfalece, né?
do Senhor, entende? Por a morada do Senhor, por estar lá, entende? Então, hoje nós possamos muitas das vezes, o nosso corpo ele se sentir uma canseira, se sentir talvez uma fraqueza, se sentir talvez um desgosto, mas isso não pode nos deter, ou seja, não pode nos vencer, porque ele fala aqui, a minha alma desfalece, porque era tão glorioso, era tão amáveis, né? Os atos, era algo que, entende? Aquela fraqueza, aquele desânimo não ia fazer ele desistir. Aí ele fala aqui, ó, isso aqui está ligado lá em 1 Tessalonicenses 5:23, porque ele fala, o meu coração, a minha carne exulta pelo Deus vivo. Então ele está falando assim, minha alma, meu espírito, meu coração, minha carne exulta, está disposto para servir o Senhor. Entenda ou não? Porque o negócio é muito bom, é tão glorioso, os atos do Senhor, a casa, eles saíram, né? Deixaram os seus lares, deixaram os seus afazeres. Entende, irmãos? Eles deixavam isso para ir a Jerusalém. Por quê? Porque era algo tão glorioso, né? Não era somente porque o templo era bonito, é porque lá a presença de Deus estava lá, o Deus vivo estava lá. Aqui, por exemplo, parece, né? Não é um lugar bonito, né? Assim, de construção. Se você olha lá, se você passar na frente, olha ali, você não vê muita aparência. Aqui dentro também você não vê. Mas o que faz aqui ser um lugar melhor do que a sua casa é a presença do Deus Todo-Poderoso. Sim ou não? O que faz eu estar aqui, o que faz você vir aqui, é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a manifestação de Deus, é a palavra de Deus, é o louvor. Entende, irmãos? Isso faz você, entende? Então o povo deixava os seus lares, deixava os seus afazeres, deixava as suas lavouras, sei lá, deixava alguém cuidando das suas ovelhas. Não era assim? E ia, porque ela tão minha alma suspira, eu não vejo a hora. Você já, aqui ó, né? Todos aqui já casou um dia, você já casou já casou? Se lembra quando você se casou? Quando estava nos preparativos? Você se lembra ou não se lembra? Não, irmãos, é algo que não é assim. Por mais que você se separou, ou se não comeu, mas se lembra lá mesmo, lá quando foi todo aquele arranjo, toda aquela coisa, né? Corta cabelo, faz barba, né? Faz unha, né? Eu fiz minhas unhas, irmãos. Né? Passei claro que muito antes de casar, quando eu era mais jovem, adolescente, eu passava um esmalte, uma base nas unhas. Passava, hoje não, né? Mas eu me lembro quando eu fui casar, eu fiz isso, falei, corta o cabelo, mandei fazer a barba, tudo, e comprei um terno novo, e você não tem a hora, né? Não é algo que o seu coração suspira, a noiva, eu creio que não é? Não é algo maravilhoso? Fala a verdade. Fala a verdade. Entende? E aqui o salmista está dizendo, meu coração, minha carne exulta pelo Deus vivo. Ele estava achando que agora, entende? E é isso que leva a nós a tentar. Nossa, aquele povo tinha isso, não via a hora, porque eles não iam todo dia lá no templo, né? Mas aqueles não estavam só essa suspiração, essa exultação, como diz aqui, que a alma suspirava, né? Desfalecia, né? Não era simplesmente por conta do tempo, era por causa do Deus vivo, né? Aí ele faz um pardal, encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus
os pardais, os passarinhos, as andorinhas, chegavam lá no alto do templo e faziam o seu ninhozinho lá, e lá elas cuidavam dos seus filhotes. E ele fala assim: o salmista está dizendo, os teus altares, né? Meu irmão, não tem algo mais glorioso do que nós estar, né, servindo o Senhor, ter comunhão com o Senhor, ter, né, esse relacionamento com Deus, louvar a Ele, glorificar a Ele, entende? Não tem, irmãos. E ele fala assim, ó: os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, Rei meu, Deus meu. E aí ele fala no versículo 5, no versículo 4, né? Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvarem-te perpetualmente. Bem-aventurado está configurado para o futuro, seria feliz. Bem-aventurado será os que habitam. Aí ele está relacionando aqui como os sacerdotes, os levitas que moravam lá no templo, que serviam o Senhor, e ele falou: bem-aventurados aqueles que vivem nesse templo, que cuidam do templo, que vivem constantemente, que moram perpetualmente. E aí nós vamos ver em Apocalipse capítulo 4, no versículo 8, vamos ler Apocalipse. Quem mora lá na casa do Senhor, o que eles fazem? Versículo de número 8, olha o que diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ai, irmãos, os que moram, olha o que eles falam. Diz que eles ficam lá dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E não se cansa, irmãos. Isso são os que estão ali. E o salmista Davi, aqui ele fala, né, que bem-aventurado é os que habitam em tua casa. Aí o versículo 5: bem-aventurado o homem, já está falando aqueles de afora das nações. Ele está falando assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aqueles que talvez não habitam, mas que no caso relacionado aos capítulos, estaria dizendo dos sacerdotes, dos levitas que moravam, que atendiam ali, mas também aqueles que talvez que não estavam lá dentro o tempo todo. Mas ele fala assim, que os caminhos são aplanados, né? São conduzidos, né? Que a força está em ti, que coloca a força no Senhor, que coloca a sua vida na dependência do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aí sim, ele fala assim: o qual, passando pelo vale, faz dele um manancial. Então aquele povo, ele saía dos seus determinados lugares para ir até Jerusalém. Quando estava nas proximidades, esse vale árido era conhecido como se fosse um lixão. Entende? Lugar que não era muito legal, muito
bom. Mas eles, para chegar até Jerusalém, eles tinham de passar por ali. Ele fala assim, ó, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bens, o cobre a primeira chuva. Então, talvez quando eles passavam ali naquele vale, aquele negócio seco, talvez não muito agradável, mas quando vem a chuva, né, tem um período de seca, todo lugar, né, tem um período da falta de água, da falta de chuva, deixa, né, mas quando vem a chuva começa a brotar. Assim também somos nós. Às vezes tem um período que você passa, né, que é difícil. Todos nós passamos um momento difícil, entende? Mas quando nós temos a nossa confiança, a nossa força, como dizer, cuja força está em Deus, cuja esperança está em Deus, né? E nossos caminhos são direcionados pela palavra do Senhor. Deus vai dando guia, né? Você passa, porque você tem o Senhor, a sua força está no Senhor. E Ele fala assim, ó, vão indo de força em força, vai de força em força, né? Vai cada dia, né? É que nós muitas vezes olhamos muito o presente, né? Já preocupamos com o dia de amanhã, preocupamos com o dia depois de amanhã, não é assim? Então viveremos hoje, entende? Trata de viver bem hoje, com a força que Deus está te dando agora, né? Aí você vive bem hoje, né? Se você ficar com meu Deus, amanhã e amanhã será que eu vou estar vivo? E amanhã eu posso morrer. Não pensa que amanhã você vai morrer. Pensa no hoje, não é? Pensa no hoje. A força que Deus te dá hoje, porque a força amanhã vai vir. Deus vai te dar força amanhã. Entende? O que vai acontecer, Deus vai te dar força. Você tem que esperar, porque é como ele disse aqui, em cuja força está em ti, a minha força está no Senhor. Então hoje Ele me deu força, me deu vida, me deu saúde, e eu vou vencer, eu vou viver o bem hoje, né? E amanhã Ele vai me dar novas forças. Amanhã Ele me dá novas forças, Ele me dá um novo consolo, né? Ele me dá um novo renovo, uma nova provisão, um outro milagre, não é? Não é? Ele pode dar um milagre amanhã para você, não é? Aí ele diz aqui, ó, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, aquela comitiva de pessoas que estavam indo para o templo, adorar o Senhor lá no templo, diz que cada um deles, irmão, nenhum deles se pereceram. Todos chegaram lá. Entende? Fala sobre isso. Você também tem que chegar lá no céu. Você vai chegar lá no céu. Amém? Aleluia. Todos chegaram. Glória a Deus. Talvez tinha um momentinho que talvez deixe de sentar. Eu imagino que sim. Porque era dias naquela jornada, naquela caminhada. Mas aqui fala, ó, cada um deles aparece. Talvez uns chegaram primeiro que o outro, mas todos chegaram, como uma maratona, né? Você vai para a maratona aí, tem um que chega em primeiro lugar, tem um que chega em segundo lugar, tem um que chega em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e tem um nono que dá né? O centésimo lá que chega. E chega como morando. O importante não é que chega, o importante é chegar. Talvez você não é o primeiro, mas você vai chegar. Entende, irmão? Pode até outro chegar primeiro que você, talvez. Mas você vai chegar. Você tem que chegar. Aí cada um deles aparece diante do Senhor em Sião. E aí ele entra num período aqui de oração. E ele fala: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Você já ouviu alguma coisa que você teve? Você está ouvindo? Você fala assim, está ouvindo? Está ouvindo? Ó, parece que está chovendo. Não é assim que ele faz? Não é? Ó, os trovão. Escutou um tiro.
Presta atenção. Tem alguém me chamando, ó. Aqui, o salmista ele fala assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta a oração, presta ouvido, filha. Atenta, Senhor, a minha oração. Às vezes nós temos que fazer isso, irmão. Principalmente quando nós estamos, diante de Deus. Por quê, irmãos? Quando o povo estava passando por esse vale, esse vale árido, já era, não estava tão longe de Jerusalém, estava próximo já. Entende? Estava próximo. Fala só assim: a sua Jerusalém está perto. Amém? Sião está perto. A vitória está perto. O povo já estava, entende? Quem estava lá no monte de Sião já estava avistando quem estava passando no vale. Entende? Às vezes, irmãos, é aí que está o segredo, porque muitos, ao passar pelo vale, pensam que Deus abandonou. Não, é aí que você está mais perto de Deus. Entenda, não? Quando nós vemos as coisas se despencar, quando nós vemos coisas acontecerem que você menos esperava, situações, difíceis, irmãos, a vitória está perto. A vitória está perto. Hoje está mais perto do que ontem a vida do Senhor. Cada dia está mais perto do Senhor, irmãos. Cada caminhada, o povo ia naquela jornada, naquela caminhada, naquela maratona, naquela comitiva, naquela romaria, ia caminhando, caminhando, caminhando. Ao passar pelo vale, passar aquele lugar terrível ali, perigoso, perigo de assaltantes, perigos de serpentes, tantas coisas podiam ocorrer durante aquilo ali, mas ele já estava chegando perto de Sião. E aí ele fala assim: escuta-me, Senhor, presta ouvidos. Imagina Deus, irmãos, ouvindo. Porque Deus tem sentimento. Imaginamos assim também. Porque ele fala assim: presta ouvidos, ó Deus, escuta. Deus, ele escuta também. Então, presta ouvidos. Deus está aqui esperando, assim, irmãos, como o povo saía para chegar até Jerusalém, lá no templo, naquela festa que havia. Ali havia uma expectativa para receber, e todos sabiam que ali havia a manifestação do Deus Todo-Poderoso. E aí o salmista ele fala: presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha para nós. Ele está falando no versículo número 9: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha, Senhor. Entende, irmão? Olha, Senhor. Olha, Senhor, daí desse ano, daí dos céus. Olha daí de Jerusalém, Senhor, olha para nós. Estamos chegando, Olha, Senhor Deus, ajuda-nos. Amém, irmãos? É o que nós temos que fazer. Senhor, eu quero chegar aí. Me ajuda, Senhor. Na hora que você está nos vales, na hora que você está nas provas, na hora que você está, talvez sendo, provado, é a hora que você também fala assim: olha, Senhor, como o salmista diz aqui em sua oração: tu és o meu escudo, Senhor, em ti está a minha força, em ti está a minha esperança. E ele fala aqui: contempla o rosto do teu ungido. Aí ele fala assim: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele sabe, irmãos, que lá no templo, lá em Jerusalém, quando ele chegava lá no templo, ali não havia perversidade. Ele preferiria estar lá na porta do templo, ele fala. Eu queria estar pelo menos na porta. Se lembra no capítulo 3 do livro de Atos, no versículo 2? O coxo que era colocado na porta do templo, diariamente alguém colocava ele lá na porta do templo. O templo chamado Formosa, na porta que tinha um lugar chamado Formosa lá. E o coxo era colocado lá.
ele recebeu o milagre. Pedro e João iam na oração, e esse coxo tinha sido colocado lá na porta, e ele estava na porta, ele nem estava dentro, irmãos. Só nele estar lá, ele recebeu o milagre. E Pedro não falou, ele chegou, pediu uma esmola, falou: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, né? Foi lá na porta do templo. Na hora da oração é a hora que tudo acontece, irmãos. É na oração, é no templo, é na presença do Senhor que tudo acontece. E Pedro e João não tinha prata, não tinha ouro para dar. É o que eles falam, a palavra fala: não tenho prata. Está registrado, as escrituras registrou. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta. É aqui, irmãos, que é o lugar que a nossa fé se levanta, a nossa saúde é restaurada. É aqui, é na presença de Deus que tudo acontece. É nos altares do Senhor, é na igreja, irmãos, é na presença de Deus. Entende? Não é lá no vale, Deus passa conosco lá no vale árido, mas você chega lá, o povo não ficou no vale árido. Fala assim: se você não vai ficar nessa prova, você vai sair dela, e com a ajuda do Senhor, com a força do Senhor, tu vai sair dessa prova, tu vai sair desse vale árido, com a força que vem do Senhor. E o salmista está dizendo assim, ó: pois um dia nos atos vale mais do que mil. Um dia. Por isso que ele fazia todo esse desempenho. A alma dele suspirava: não vejo a hora, não vejo a hora de chegar. Meu coração está pulsando mais, batendo forte, meu espírito está exaltando dentro de mim. É o que ele fala. A minha carne está exultando pelo meus filhos. Porque mais vale um dia do que mil fora, né? A permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, e o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus não vai sonegar uma ajuda para você. Ele não vai sonegar, ele não vai negar ajuda para mim. Se você busca ele, se você chama por ele, se você fala: Deus, aqui estou, olha para mim, Senhor. Deus está vendo que você quer ele. Deus está vendo que você está colocando força para buscar ele. Ele não vai sonegar. Ele não vai negar ajuda. Ele não vai. Ele vai te ajudar. Ele vai te tirar da situação calaminosa, de calamidades. Entendam? Que você está saindo das calamidades. Ele fala assim: é melhor, né, na tua presença, no teu salto, do que lá nas calamidades. O pecado parece que dá prazer por uns instantes, por uns minutos, não é assim? Para a carne. Mas se quando você fala assim: Senhor, eu quero sair dessa vida do pecado, eu quero ir na tua presença, Deus vai te ajudar. Deus vai ver o seu desejo, Deus vai ver a sua intenção, Ele vai ver o seu anseio. Ele vê, Ele conhece, Ele sente, e Ele fala. Ele não nega, Ele não sonega, né? Nenhum bem aos que eu busco retamente, aos que andam retamente, né? Por mais que passa no vale árido, passa dificuldade, não é? Eu imagino Deus falando para Adão e Eva, com as minhas palavras, né? Assim, Deus: olha, vocês pecou, vocês me desobedeceram, mas olha, de você vai nascer o Messias. Vai nascer, vai pisar na cabeça da serpente. É o que fala.
profecia nasceu lá em Gênesis, a respeito do Messias, do Cristo. Nasceu lá a primeira profecia em Gênesis 3. Aqui fala, ele não sonega bem nenhum aos que andam retamente. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Vamos confiar no Senhor, irmãos? Feliz o homem que em ti confia. Por mais que às vezes tem momentos difíceis, sim, irmãos, não se preocupa. Entende? Eu falo para Deus, eu falhei. Eu não deveria ter feito isso, eu não poderia ter feito isso, não poderia ter me agido assim. Mas estou aqui, Senhor. É isso mesmo. Glória a Deus. Amém? Nos colocamos de pé. Deus não sonega bem nenhum. Aleluia. Vamos confiar no Senhor. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê os vales, os desertos, as provações, as dificuldades que cada um de nós passamos. O Senhor vê também, ó Pai, o nosso desempenho, os nossos esforços. O Senhor vê, ó Pai bendito, o quanto nós te amamos, o quanto nós caminhamos para chegar na tua presença, o quanto nós anseiamos. O Senhor vê. Aleluia. Assim como o salmista, ele pediu em sua oração: Senhor, olha para o teu ungido, olha, Senhor, para a tua igreja, olha para a tua filha, olha para o teu filho nesta noite, olha, Senhor Deus, para nós. Irmãos, levanta a tua voz e fala: Deus, olha para mim. Aleluia. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqui estamos e te necessitamos, ó Deus, que anda negas de quebra lá e de colocaste nega mais. Melhor é um dia na tua casa, melhor é estar na tua presença, ó Deus bendito, do que estar nas tendas das impiedades, das perversidades, dos prazeres mundanos. Melhor é estar na tua casa, melhor, ó Deus bendito, te louvar, te glorificar e te exaltar. Melhor, ó Pai bendito, o cansaço não nos venceu, não. Por mais que o nosso corpo físico, Senhor Deus, às vezes queira desfalecer, ele se cansa, se fadiga, mas quando nós chegamos na tua presença, quando nós estamos, ó Pai bendito, sendo, ó Pai bendito, ministrados por ti, quando a tua palavra vem ao nosso encontro, nós somos refrigerados, renovados, fortalecidos, ó Pai, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença, em nome de Jesus. Graças te damos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ungir você. Vem aqui à frente e você vai receber essa unção e declara dentro do seu coração, dentro da sua alma, que você está recebendo novas forças. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, nova força para o teu filho, renovação, ó Pai, em nome de Jesus, e cura toda a vida dele, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, eu declaro, Pai, renovação e força nova para a vida da tua filha, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Dada cá, eu declaro cura na vida dela, pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, eu declaro, Pai bendito, cura divina na vida da tua filha, Senhor Deus. Renova agora, em nome de Jesus, todo cansaço, toda fraqueza, em nome de Jesus. Aleluia, vai sair todo mal. Pai, eu declaro, Pai bendito, renovo, força, cura na vida da tua filha agora, em nome de Jesus. Traga renovo, Senhor, e cura sobre a vida dela, para a glória do teu nome. Pai, eu declaro, Senhor Deus, cura divina na vida
Pai, eu declaro, Senhor Deus, cura divina nesse corpo, nessa vida, nessa alma, em nome de Jesus Cristo. Renova, Senhor Deus, sara, Senhor Deus, e tira todo o mal, todo o cansaço, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Senhor Deus, cura divina na vida dessa vida, Senhor Deus. Eu declaro, Senhor Deus, força, renovo, Senhor Deus, renovação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, eu declaro, Senhor Deus, cura divina. Eu declaro renovo, força na vida da tua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, no poder da tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, todos, ó Pai bendito, que nesta noite, nesse momento nos assiste, que estarão nos ouvindo, ó Pai bendito, que ouvirão esta mensagem, eu declaro que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, visita a vida, Senhor Deus, da Tua filha, do Teu filho, onde queira que se encontra neste momento. O Senhor é um Deus onisciente, o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor é um Deus onipotente, e o Senhor é o único, Senhor Deus, o Deus que cura, que liberta, que sara. O Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus, ó Pai, que prospera, que todo mal, que toda escassez, que toda desgraça, que toda miséria seja expulsa, seja dissipado, seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, ó Pai, nesta noite vitória para o Teu povo. Eu proclamo, eu chamo cura divina, eu proclamo salvação, eu declaro, Senhor Deus, bênção sobre a vida da Tua igreja, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Renovo, novas forças, Senhor Deus. O Senhor não sonega, diz a Tua palavra. O Senhor não nega, não sonega nenhum bem, Senhor Deus, aos Teus servos, aos Teus ungidos. Assim seja para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar encerrando. Pai, eu quero te dar aqui as graças nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus. Graças te damos. Graças te damos. Pai, nós queremos desligar da Tua presença. Que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, e todos dizem amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.